Salve, salve, alquimistas! Bem-vindos a mais uma aula de Química. Dessa vez, pessoal, vamos começar a falar então sobre as teorias atômicas. E é interessante a gente começar a pensar de onde que surgiram essas primeiras teorias, tá certo? Aqui eu coloquei a teoria atômica como os filósofos, que foram os filósofos pré-socráticos que formularam a primeira teoria atomista. Ou seja, lá atrás, lá em 500, 400 a.C., eles já queriam entender do que tudo é constituído, do que a matéria é constituída, do que nós somos constituídos. E aí eles tiveram a seguinte definição. Lá, com Demócrito e Leucipo, eles tiveram a seguinte definição. A ideia de uma partícula, de uma pequena partícula final indivisível, o átomo, que vem do grego a, não, e tomo, cortar ou dividir. Ou seja, não cortar, não dividir. É uma partícula indivisível, tá? Por isso que veio esse nome átomo, vem de partícula indivisível, tá bom? Então, se eu tivesse um bloco aqui, ó, um pedaço de matéria, eu vou cortar ele no meio, tá vendo? Cortar ele no meio. Aí eu tenho metade desse bloco. Aí eu pego esse bloco e corto ele no meio. Aí eu venho com metade dele. Venho e corto de novo. Nossa. Venho e corto de novo esse bloco. Até chegar num ponto onde eu vou ter uma partícula muito pequenininha. E essa partícula pequenininha é o limite da minha divisão. Ou seja, essa partícula eu dou o nome de átomo, de partícula indivisível, tá bom? Era isso que eles pensavam. Aí veio isso Demócrito e Leucipo, tá bom? Aí veio Aristóteles, lá em torno de 300 a.C., e afirmava que tudo que existia no universo era formado a partir de 4 elementos fundamentais, que são os elementos da natureza, certo? Terra, água, fogo e ar. E aí ele formava esse quarteto aqui, ó, ligando um elemento a outro para formar algumas outras características. Então eu tinha aqui o fogo e ar. Quando eu misturo o fogo e ar, eu tenho algo quente, tá certo? Como se fosse um vento quente, beleza? Quando eu junto o ar com a água, eu tenho algo úmido, ou seja, um ar úmido, pensamos assim. Quando eu tenho água com terra, eu formo algo frio, gelado, fresco. E quando eu tenho terra com fogo, eu tenho uma sensação, um sentido seco ali, tá bom? Então, essa foi foram as primeiras tentativas de explicar do que tudo é formado. Demócrito e Leucipo propuseram a ideia do átomo, da partícula indivisível, e Aristóteles propôs a ideia de que tudo que existia no universo era formado a partir desses 4 elementos fundamentais: fogo, ar, terra e água. Tá bom? Então essas foram as primeiras teorias atômicas a surgir. Não foi com cientistas, não foi com os estudiosos da química, da física, não. Foi com os filósofos que se começou a pensar em átomo, a pensar nessa matéria formadora de tudo, nessa partícula formadora de tudo. Beleza? Então não deixe de acompanhar as próximas aulas. Vamos continuar agora, aí sim falando sobre os cientistas Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, que explicam as teorias atômicas modernas. Beleza? É isso aí o vídeo de hoje. Tamo junto, um abraço e até a próxima.